Ótimo dia, pessoal. Nós vamos apresentar para vocês esses equipamentos aqui, voltímetro e amperímetro, já fazendo um exemplo. O voltímetro, ele sempre é colocado no circuito antes da entrada de um equipamento e logo depois, porque dessa forma ele vai medir a diferença de potencial que está antes e depois do equipamento. Então, a corrente aqui, nesse circuito aqui, é 18 amperes. Ela está entrando aqui e uma característica do voltímetro, quando ele diz voltímetro ideal, é que ele tem uma resistência muito alta. E a resistência dele sendo muito alta, eles dizem assim, é supostamente infinita, então a corrente tende a não percorrer o voltímetro. Ele vai marcar a passagem da corrente aqui numa resistência mais baixa, que o fluxo da carga vai passar por aqui, a corrente passa por aqui. Então, entra 18 amperes, vão percorrer aqui. Na entrada aqui, na saída, o voltímetro vai detectar quanto foi que passou de corrente. E com o resistor que está aqui, e mais essa corrente que ele está medindo, ele vai fazer a medida da diferença de potencial entre esses dois pontos. E aqui, o amperímetro, sempre representado dessa forma, assim como o voltímetro tem essa representação, o símbolo dele no circuito do amperímetro é essa forma aqui, uma bola com um azinho. Esse equipamento ele vai medir a corrente elétrica, enquanto o voltímetro mede a diferença de potencial, ou DDP, né? Aqui vai medir a corrente elétrica. Então, quando entrou 18 amperes, parte desses 18, que a gente vai chamar aqui de I1, vai percorrer esse resistor de 3 e passar aqui pelo amperímetro. Ao contrário do voltímetro, que é sempre instalado em paralelo, o amperímetro é em série. A mesma corrente que passa aqui em 3 ohms passa aqui no amperímetro, que está ligado em série. Não tem nó nenhum, tá vendo? Então, para a gente definir aqui qual que é a diferença de potencial, fazer o cálculo nesse resistor e para medir a amperagem aqui, quanto de corrente elétrica está passando aqui nesse trecho aqui do circuito entre C e B, a gente precisa de aplicar a primeira lei de Ohm. Então, o que nós vamos fazer? Então, pela primeira lei de Ohm, o U entre A e C é R vezes I. Então, o U entre A e C é a resistência de 10 e a corrente que vai passar aí, que é de 18. Então, o que o voltímetro vai medir é 180 volts. É isso. Quando chega aqui no ponto C, que o ponto C é esse aqui também, essa corrente interessa para nós a corrente I1. Só que para a gente calcular a corrente, o que a gente vai gastar aqui? O I1 vai ser a diferença de potencial entre C e B, ou de B e C, ou de C até B, né? E dividido pela resistência aí de 3. Mas esse U de C até B é calculado pela primeira lei de Ohm também, R vezes a corrente. Então, eu preciso da resistência equivalente. Essa resistência aqui é a resistência entre esse U de C até B, ele é a resistência equivalente desse trecho. Então, essa resistência equivalente aí desse trecho, quanto que ela vai medir? Ela vai medir 1 dividido por RE, vai ser 1 dividido por 6, mais 1 dividido por 3.
tirando o mínimo aqui, fica 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1, mais 6 dividido por 3, são 2, vezes 1, 2. Então, fica 3 dividido por 6. Mas não queremos saber 1 sobre RE, nós queremos a resistência equivalente. Então, é 6 dividido por 3, que são 2. 2 o quê? Ohms. Então, nós achamos, então, a resistência equivalente desse sistema. Sabido isso, a gente pode, então, achar a diferença de potencial entre C e B, porque vai ser essa resistência equivalente vezes a corrente que entra no sistema, que é 18. Então, a gente fala que é 2 vezes 18, porque desse ponto até aqui, essa corrente de 18 entra aqui, mesmo que aqui passe menos corrente, aqui vai passar mais corrente do que de cá, ainda assim, entraram 18 e vão sair 18 amperes. Então, interessa para nós que a resistência equivalente desse trecho é de 2 ohms e nós temos aqui 18 amperes. Então, esse diferença de potencial fica 36 volts. E seguindo aqui, para a gente achar esse I1, que a gente disse ali, ó, né? O I1, ele vai ser, então, o UCB, que é esse 36, dividido pelo resistor que está lá, ó. Tá vendo? Dividido por 3. Então, 36 dividido por 3 são 12. Qual que é a unidade de corrente elétrica? Amperes. Então, são 12 amperes. Então, com isso, o que a gente pode dizer? Que o voltímetro, o equipamento voltímetro, está marcando 180 volts e o amperímetro aqui está marcando 12 amperes, com esses cálculos aí, tá ok? Então, para esse exercício era isso que a gente queria mostrar. Esse outro exercício aqui, ele quer saber a medida do voltímetro. Então, o que ele deu para a gente? Ele deu, vamos chamar aqui de A, aqui de B. O de A, então esse é o exercício 2. O de A até B são 10 volts. Então, a resistência equivalente desse sistema, nós temos que encontrar. Mas estão todos os resistores em série. Se todos os resistores estão em série, a resistência equivalente é a soma deles. É 2 mais 3 mais 5. Então, 5 e 5 são 10. 10 ohms. Então, para a gente achar aqui a leitura desse voltímetro, o que a gente precisa? Que entre esse trecho e esse, que a gente pode, esse ponto aqui ainda é o A, aqui é o B. Então, eu posso chamar aqui de C, aqui de D e aqui de E. Então, nós estamos procurando U de D até E. Ele vai ser o quê? Ele vai ser a resistência que está aqui, nesse ponto, que é 5, vezes a corrente que vai passar aqui, ó. Vezes o I que passa aí, que é o I que percorre o circuito. Então, como a gente quer saber a diferença de potencial desse aqui, eu preciso saber a corrente. Então, do circuito todo. Então, na verdade, aqui eu tenho o U de D até E, é o resistor 5 vezes a corrente do circuito. É o resistor 5 vezes a corrente que circula aqui. Então, para a gente achar quem que é o I, a gente vai usar o U de A até B, que é a resistência equivalente do circuito vezes a corrente. O U de A até B nós temos, vale 10, ó, é ele aqui. Esse aqui, ó, vale 10. A resistência equivalente nós calculamos aqui, ó, também vale 10, vezes a corrente. Então, a corrente vai ser esse 10 dividido por esse 10.
A corrente aqui do sistema nosso aqui, esse circuito é 1 ampere. Então, eu volto aqui, ó, que está pedindo para calcular o de D até E, que vai ser o que o voltímetro aqui vai marcar. Então, eu coloco que é o de D até E, vai ser igual a 5 que multiplica 1, que é 5 volts. Então, a leitura que nós estamos procurando é de 5 volts, para esse trecho aqui. Então, sobre esses dois problemas, era isso que a gente queria mostrar. Além desse vídeo, nós vamos fazer um para vocês também sobre geradores e encaminhar para vocês. Até a próxima. Muito obrigada.